Ah, Pokémon. Essa é uma das franquias mais adoráveis de todas, por muitos fãs e por mim também. Então hoje eu decidi zerar uma de mais hack 1, se não minha hack 1 favorita de Pokémon. Pokémon Quasar, ou também conhecido como Pokémon Multiplayer Emerald. Essa hack do Pokémon já primeira geração e até a nona geração. Então vem comigo zerar essa hack 1 na melhor de todas, minha visão. Então eu pego o Bulbasaur e dou uma treinadinha. E eu sei, né, que eu podia pegar, né, uma de equipe e ter um Swampert mais top, né? Porque ele é o melhor inicial da Roy, mas ele dá uma diferenciada, né? Já que tem todos os iniciais, então ele dá uma diferenciada no jogo, então. Então enquanto um Flat, decido capturar pra montar o Flame no time logo. Então eu decido, né, já enfrentar logo a Mei. Já tenho logo o Assault, né, o nível 10. E eu vou ter ainda. Só que uma coisa que deixa, o Amei tem 3 Pokémon que são iniciais. Ela tem um Bulbasaur, um Squirtle e um Torch, que no caso aí. Então captura um Hot para ter uma Gardevoir. E pra quem não sabe, nessa hack você tem chances garantidas. A chance de aparecer Shine é um pouquinho maior assim. O que é bem legal, isso que eu acho desafios difíceis no caso. E um pouco mais fáceis. E aqui você pode capturar um Shine um pouco mais fáceis até. Então eu vou já, né, consegue um round de primeira. Bem fácil, né? Bem fácil com o round de primeiro com uma Emerald original. Não é, meus amigos? Enfim, ele captura o nosso Pack Foco para Cigar, não voltou até agora, não deixa de batalhar com ele, né, no caso aí. Então começamos a nossa jornada. Então a gente salva esse cara aqui, num capanga da sem Aqua, né. Mas é facilmente derrotado pela Hound, já que ele é tipo venenoso. E acabou fácil até, foi fácil. Então esse logo foi da Araxen. E ela foi fácil até no caso. O jogo desloou da capa no Resolution. Vem o Aerodactyl dela, cai por alguns Resolutions no caso aí, é porque demorar. Mas foi fácil aí. Depois de último Pokémon dela que também cai com um Horizon Leaf. E a gente quer a Insignia. Então esse Luffy também, pra ganhar um XPzinho. O 5 quando ela cai por alguns Horizon Leaf. E foi bem fácil, caso. Menos eu esqueci que ela tinha esse tipo um bug. Chegando no Bulbasaur dela, eu mando meu Flash. E ele foi bem fácil também. Eu acabo em alguns packs e alguns Yambia também. E foi bem fácil também. Então eu mando, né, a minha Hound para adotar o Torch dela. Chegou o escuro dela, mando meu Bulbasaur. Que então ela tem alguns Final Wave. E ela é de brinde, meu Bulbasaur foi para Arvisaur. E foi bem tranquilinho também. Então eu chego na ilha do segundo ginásio. Então eu entro na Gravity Cave. Então eu falo que quer dizer, o Steven Stone, né? Então eu encontro uma corrida. Então eu capturo uma corrida. Então eu decido dar uma treinadinha, né, com meus Pokémons e com uma corrida, né? Tanto são que eu segunda do ginásio. O meu Scraft começa com uma corrida que eu uso em Rostral. Mas ele começa. Aí, ele me deixa 3 de vida, heala, mas no final consigo usar ele com 4 ataques. Então ele manda o Flamingo, que eu acabo trocando por Flat. Mas ele acaba sendo derrotado. Depois eu mando a House, também acaba sendo derrotado. E por último uma corrida que até tá fazendo uma coisa, mas é derrotada também. Depois então eu mando o Ivysaur, que consegue dar um bom dano nele, mas eu acabo recebendo mais dano ainda. Mas no final eu consigo derrotar ele. Depois então chega o seu Lucario, que até tá fazendo uma coisa, mas eu sou derrotado e a gente perde a batalha. Então eu decido dar uma treinadinha até. E uma coisa que ninguém deve saber, ou quem já jogou várias vezes a Raikkonen deve saber, é que você agora pode, no caso aí, rebatalhar com os treinadores. Você derrotou um treinador e você pode rebatalhar com ele pra batalhar com ele. E uma coisa também, o nível do treinador vai aumentando o Pokémon mais forte. Ou seja, se seu Pokémon mais forte está no nível 51, o treinador, o nível do seu Pokémon treinador vão estar no nível 51, também igual ao seu nível. Então o nível dele vai estar no nível do Pokémon mais forte que você tem. E é bem legal e ajuda bastante pra treinar. É bem melhor, já que não tem o Best Seek. E é melhor que batalhar com Pokémon. Essa hack ruim então. Então no meu treinamento, o Flat acaba chegando no nível 17 e ele acaba evoluindo. Ele evolui para Flat 10. E também House evolui para Clica. E o Marcoita evolui para Hariyama. Então nós vamos enfrentar de novo o líder. E foi bem fácil agora. Fiquem com o vídeo. Teve nem graça nenhuma. Então decidi para Slater Pod. Então eu resolvo a treinador com dois capangas que realmente tem nenhuma graça. Fico olhando. Nenhuma graça. Eu falo com o líder deles.
E todos eles vão acabar indo embora. E eu resolvi ir pra próxima cidade capturar um próximo membro. Então, Capitão Mark, eu fiz uma grande burrada, uma cagada fenomenal de ter feito no final do jogo que vocês viram no final do jogo. A cagada fenomenal foi imensa que eu fiz. Eu não acredito que eu fiz aquilo, realmente. Então, esse enfrentamento de novo, não foi tranquilo. O bicho foi lá cair para alguns Reason Leaf. Foi bem fácil, bem facinho mesmo. Então, chegou a mostrar mais uma no meu chaminha, que acaba derrotando fácil em um Flame Charge. E foi bem tranquilo mesmo. Mano, como busquei com o mano chaminha, que acaba dando uma correct. Foi bem fácil também. Então, ela acaba mandando os coisas e o mano Marp, que acaba dando algum Flame Shock. Foi bem de boa até. Então ela manda o Weaving, manda o Hariyama, que eu consegui lutar ela bem fácil. E no final acabou dando uma batalha, foi bem tranquilo também. No final da rota com alguns treinadores, o Flamary evolui para o Flafly. No final da rota a gente chega na próxima cidade. Então enfrenta o Wally e foi até tranquilo até um pouco. O Budo dele cai para um Stun Shock, que foi demorar um pouquinho, porque ele tinha um planta. E não tinha um ataque efetivo contra ele. Então que acabei pelo Stun Shock foi o jeito mesmo. No final ele tentou uma boa só, mas acaba perdendo no final. E no Gil eu mando o Ivysaur, que deu tempo apenas meus ovelhas. E da rota dele eu mando meu Fluffy, que derrota em 2 Thunder Shock. Foi bem fácil também. E no Magnemite eu mando o Chaminha, que derrota em um Flame Charge. Velour eu mando um Fluffy, que derrota 2 Thunder Shock. Foi bem fácil também. E por último eu ult o Flash dele, que cai por um Thunder Shock também. De jeito que eu consigo derrotar o Wally. E eu vou matar o Watson. No primeiro Pokémon dele que eu toco o Ivysaur para ficar um espezinho, né, com o Fluffy, que acaba caindo facilmente em um Resolve. Vídeo tá manejando uma Fluffy, que eu troco de volta para o Ivysaur. Que aí depois então eu vou para Mega Magnetic e aí acaba dando alguns Resolve, mas ele acaba healando no caso aí. Ele acaba healando, usa de novo, só que ele heala de novo e acaba trocando para o Pokémon dele. Que eu acabo usando 2 Resolves, então volta a Magnetic dele, que acaba voltando. E eu acabo usando uns Resolves, mas no final ele acaba sendo derrotado. Então eu troco o Fluffy, que acaba tocando de novo por Ivysaur, que derrota o Rotom em apenas um Resolve. Assim ganha a vitória com o Watson. Então a gente contra a Team Magma e acaba contra a Team Aqua também. Então a gente acaba enfrentando o líder da Team Magma. Então ele acaba matando com o Fluffy, que acaba usando o Choque, mas ele acaba fazendo eu trocar com a Ivysaur, que acaba derrotando em 12 Final Whip. Então eu botei uma Fluffy, que eu consigo dar um Thunder Shock, mas ele acaba healando e no final eu consigo botar em 2 Thunder Shock. No caminho dele eu acabo trocando o Hariyama, que ele acaba mega pulando no caminho dele, mas no final ele acaba sendo derrotado. Então agora treinando antes de enfrentar a Flannery. No meu treinamento aquele que evolui para HD4 e o Fluffy evolui para Ampharos. E agora seu time tá um pouco mais forte. Então eu enfrentando a Flannery, que ela foi bem de boa. O Choco acaba usando Protect, mas acaba usando um próximo ataque e ele acaba caindo. Vindo a Rondola eu mantenho o Hariyama, ele acaba mega evoluindo, mas cai para um ataque. E no final o time todo dela acaba caindo por só um ataque. E ela foi bem de boa, eu esperava mais difícil dela, mas ela foi fácil até. Então o Capitão próximo mesmo, que é um Sandile, que é um Pokémon tipo Dark Terrestre, que vai ser muito forte. Não é à toa que ele é meu Pokémon favorito da 5ª geração. E no final eu acabo capturando ele. Então a gente captura o nosso pai, que nos abandonou, parece que nunca mais viu a step dele, que eu acabo trocando por um Faro, já que é de elétrico. E vence facilmente o Estrado, com um só ataque. Então eu acabo mandando o Sandile, ele manda o Kangaskhan dele, que eu acabo mudando a Hariyama. Que ele acaba mega fundo, mas eu dou um ataque, acaba dando um ataque nele, ele heala, eu dou outro ataque, ele acaba healando e o outro ataque termina o serviço. E no final eu acabo com o time todo dele, enfim, fico olhando. No final a gente acabou ganhando nosso pai. E no final o Ivysaur evolui para Venusaur. Então antes de eu treinar eu vou dar um pequeno corte, tá bom? 1 hora depois. No meu treinamento, o Sandile evolui para Crocorock. 2 horas depois. No final do treinamento, Crocorock evolui para Crocodile. Depois de treinar todo mundo no nível 40, eu decidi o sexto ginásio, que é o ginásio do tipo voador. Então vamos dar um pequeno corte. 3 horas depois.
Depois então, né, eu acabei resolvendo a treta da Team Aqua e a negócio com a mim também. Então realmente foi bem chato mesmo, por isso que eu cortei tudo. Mas enfim, então eles logo falar com o Steve pra gente conseguir logo o aparelho para ir pro sítio ginásio. Então eu falo com ele, consigo o aparelho e vou logo pro sítio ginásio. Vambora. Cheguei aqui, vou ter que dar outro corte, porque vou ter que ficar os treinadores e reparar meus pokémons antes de enfrentar, né, a líder de ginásio. Então, outro corte. 2000 anos depois. Então vou botar o Winona e ela foi bem fácil. 2 pokémon na cara do Telepante. Menos o clássico dela, que tinha tipo 10, então caiu para o Jane. Mas o restante foi bem fácil. Então fica assistindo. Teve nem graça. Então vamos enfrentar bem. Vamos enfrentar a capa do Telepante. Chega o Bliskin dela, eu mando Mega Devar, que acaba evoluindo o Bliskin dela. Mas vai cair com um Psyche. Manda um Venusaur, que ela manda o Orton dela, que cai por um Resolif. Manda uma Flame, que ela manda a F-Sun dela, que cai por um Flame Charge. Manda um Crocodile, que ela manda o Blast dela, e cai por 2 Foul Play. Então mantém o Crocodile, que ela acaba mandando a Multilex dela, que cai um Foul Play. E a gente terminou todas as batalhas por bem. Então eu resolvo até do Cotinha com os velhinhos. Então eu vou resolver a treta da Team Magma. Então o Magus acaba meio que acordando o Ground, ele sai e a gente enfrenta ele de novo. Então ele manda o Mightyena, eu dou o Dig, mas ele sobrevive com 1 de vida, deixa confuso, mas ele acaba em um Crunch. Então ele manda o Keramik dele, que acaba Mega Fluid, mas ele cai só 1 Dig. Chega o Crocodile dele, mas ele cai para um Crunch. E assim a gente termina o Watson e acaba indo embora dali. Então eu vou resolver a treta da Team Aqua, mas vou dar um pequeno corte, tá bom? 2 horas depois. Pronto, eu acabei resolvendo toda a treta da Team Aqua e vamos pro próximo ginásio agora. Outro corte. 1 hora depois. Pronto, cheguei aqui do ginásio, eu vou ter que dar um terceiro corte, porque eu deixei lá no Tate Elise, então bora. 1 hora depois. Então vamos enfrentar a Tate Elise agora. Matar a Tate Elise foi um pouco difícil, mas foi um pouco fácil. No final o resultado deu de boa, mas no final acabou tendo alguns probleminhas até. A mais que o Mega Lakazan, acaba tendo um Mega Lakazan, e também acaba tendo uma HD voar. Mas no final eu consegui derrotar. E foi bem tranquilo. Então assistam. Foi bem fácil até. Então vou resolver a treta com a Team Magma mais uma vez. Então vou ajudar os quero dizer, o Sunstone. Eu já acabo separando os meus pokémons que eu vou usar nessa batalha. Então bora lá. Eles começam com o Turok e o Mightyena. E a gente começa com o Crocodile e o Metang. E eu acabo usando o Earthquake para acabar logo com tudo bem rápido. E eles terminam com 2 deles. Eles estão tomando o Crobat. E como eles têm um tipo voador e são imunes tipo terrestre, eu acabo usando um Foul Play. E acabar com o rápido até. E um Crobat acaba sendo derrotado. E o Hariyama aprende o Close Combat. E manda o Mightyena. E o último Crobat é derrotado com um Foul Play. Então ele manda o Karmuk que acaba Mega Evoluir. Mas não adianta porque todos eles acabam caindo com um Earthquake. E foi bem fácil, o Earthquake é bem poderoso. Então a gente chegou onde tinha a quarta explodida e vamos resolver lá agora. Então a gente chegou onde o cara gritar e a gente enfrenta o líder da Team Aqua. Que manda o Mightyena, manda o meu Ampharos. Que cai por 2 e ele acaba caindo por 2 Thunder Punch. Então ele manda o Sharpedo e eu mando o Venusaur, que acaba evoluindo o Sharpedo mais é derrotado. Então ele acaba mandando o Crobat e eu tento derrotar ele com o Resolif, mas eu acabo caindo por não ter trocado na hora certa. Então mandou falar se eu não teria um Thunder Punch. Então eu não sei porque eu acabo ficando com o Barbon Faros. E ele manda o Muk, meu Alphas no final. Mas no final eu acabo conseguindo botar o Muk dele. Isso foi sorte. Mas não adianta nada porque ele acaba acordando o Kyogre. E os dois acabam fazendo besteira e a gente vai ter que resolver a besteira que eles fizeram imediatamente, né? Deixa eu ver se vai dar um trabalho. Então aí os dois começam a brigar. E a gente vai ter que pedir ajuda pra uma certa pessoa para ajudar a gente. Que não ajuda a gente. E você está pensando exatamente quem é. O campeão Wallace. E agora a gente vai ter que ir lá pra Skype lá. Acordar o Rayquaza pra ele resolver a treta. Mano, o Rayquaza é o Pokémon que mais sofre de estresse.
Então vamos lá, acordo o Rayquaza, eu vou ter que voltar tudo de novo pra outra cidade, fala sério. Então vamos lá, a gente vê a treta e o Rayquaza resolve toda a treta. De novo, como sempre. Então vamos pro último líder de ginásio. Então vamos enfrentar o último líder de ginásio. Então vamos lá. O primeiro Pokémon dele sobrevive com o Thunder Punch e troca o Gastron. Que obviamente eu tive que trocar por noção, que acaba caindo por um Razorleaf. No final não teve nem graça com o time dele restante. Fiquem só assistindo. E aí acabou tudo. Então a gente chega na Victory Road. E onde a gente tá realmente na Victory Road, a gente vai ter que resolver umas ações de um certo alguém. Aí a gente tá pensando, o Wally. Eu mando o presente dele que manda meu Ronfaros, que acabou derrotando em 3 Thunder Punch. Então ele manda o Gartipo que eu mando Mega Devil, que derrota ele uma ataque de fada. Então ele manda o Magnus que eu mando Tan Flame, que derrota em 2 Flame Charge. Mas mano, ele quase me derrotou. No fim ele é derrotado. Então ele manda o Zumero que eu mando Venusaur, que derrota em um Razorleaf. Então ele manda o Contra Flame que eu mando o Crocodile, que eu esqueço que a gente tinha o voador. E ele acaba usando Storm, que acaba usando 2 Fan Play para derrotar ele. Então ele manda o Galate como Venusaur, que ele acaba mega evoluindo. E eu vou usando o Razorleaf, que derrota ele bem fácil, vencendo assim o Wally. E agora eu vou entrar na Victory Road. Só que eu vou ter que dar uma treinadinha e eu vou ter que quebrar os Pokémons. Então vamos dar um corte. 2000 anos depois. Depois de eu terminar tudo, eu compro que dá de Mark Sport e Full Hell. E já vocês vão saber a cagada que eu falei lá do início do vídeo. Já vocês vão saber. Já. Espera chegar no campeão. Então primeiro eu tenho o tipo Dark, Sidney. Ele começa a comunidade dele, que por um 3 sobrevive com 1 de vida, mas ele acaba caindo logo em seguida. Depois eu mando o Absol dele que mega evolui, mas cai em um ataque só. Então acaba vendo o Mandibus dele, que por ele ser o tipo voador ele consegue resistir aos meus ataques, ele acaba healando, mas no final ele acaba caindo. Então os últimos 2 Pokémon dele caíram só um ataque, que foi bem fácil, vejam. Só um Munk de Galas dele que existe um ataque, mas cai logo em seguida, tá? Pensando nesse Sidney. Então foi um pouquinho fácil, um pouquinho difícil. Mas foi bem fácil, então fiquem só assistindo. Só provavelmente ela conseguindo deixar com um de vida, mas no final ele é derrotado, vencendo assim a Phoebe. Então foi a Glacial, criador tipo gelo. E a Vanetta dela foi bem fácil, embora o Clash Time deu um pouco de trabalho, e ele acabou derrotando o Tile Flame. Ele me derrotou mesmo. Então eu tive que trocar por Ampharos, que acabou dando um Thunder Punch ele. Então mano, Mamoswine, que o Thunder Punch usou, mas acabou usando Power Gen, que derrota em 12 Power Gen. Então mano, Glade, que acaba mega fluindo. E eu tentando fazer alguma coisa, mas no final eu perco. Então mano, Harima que termina o serviço e acaba com o Glade dela e os últimos 2 Pokémon dela. E foi bem fácil até. Vencendo sem a Glacier. Por último foi o Drake, treinador do tipo dragão. Cara, não teve nenhuma graça lutar contra ele. Ele foi o mais fácil de todos. Só fiquei assistindo. Não falei que foi bem fácil? Então eu fui me preparar e eu pego um farolzinho e você pergunta: Thomas, o Faz morreu?
isso mesmo. Bom, Faras acabou morrendo na Batalha da Glacier. E eu, na hora, eu pensei, fiquei surpreso e não sabia o que fazer. Então, porque eu pensei que tinha comprado o Revive, e eu não tinha comprado o Revive. E a minha esperança acabou. Só que eu tinha lembrado que eu tive um dinossauro, que era tipo planta, e vencia o tipo de água. Então era só usar ele. E o Wallace deu um pouquinho de trabalho, mas assim foi fácil. Então, vamos lá. Então eu fui enfrentar o campeão Wallace, que deu um pouquinho de trabalho e derrotou o Venossauro. Vejam. O Frogger dele acabou resistindo ao Ursula, mas no segundo ele acaba caindo. Depois ele manda o Kindra, que o tipo dragão ele tem resistência ao tipo planta, mas eu consigo derrotar ele. No caso aí, quase me derrotando ele. E eu não acabo de não trocar. E qual é uma troca com o bicho, mas ele me mata. Por isso tive que mandar um Harem e eu tive que me conseguir. E eu tinha acabado, mas eu consegui acabar ele com Close Combat. Depois chega o Swamps dele, que acaba sendo derrotado. Por último é o Greninja, que ele me derrota, e Vampire de Greninja. Mas por último eu mando HD Van, que consegue terminar um serviço com um ataque de fada. E vem o último Pokémon dele, que acaba com um ataque de fada, 2-10. E no final a gente consegue vencer o Wallace e se tornamos campeões da região. Cara, o jogar Hackion foi muito boa. Mas vou falar uma coisa sobre o canal. O canal vai mudar a partir de agora. No caso aí, esse aqui, o último vídeo por gancho vai ser de Pokémon. Porque eu tô com medo de tomar estraca do YouTube e eu quero com medo de perder meu canal. Então a partir desse vídeo, todos os vídeos do canal futuramente serão de games. E eu não posso garantir nada de ter 10 minutos ou mais 10 minutos, enfim. Deixe como é hackers para jogar, desafios para desafios para fazer. E, enfim, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho e falou, meus amigos.